Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova, Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça. Bom amigo Gabriel, ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou. Aí está. Palminhas para o time e para a Vanessa. Ora, Patrícia de Hoyos, por favor. Muito bem. Vamos então
aí acalmando os corações, permanecendo nessa conexão com o que já estabelecemos, rogando ao nosso amado Criador que nos abençoe mais um encontro, que nos toque as mentes e os corações, para que possamos penetrar nas palavras do seu Evangelho. Rogamos a nossa querida Mãe, Santíssima Maria, que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre todos os companheiros desse estudo, nossas famílias, amigos e nossos queridos, que sejam sim tocados por todo esse seu amor e que possam também se conectar com essas bênçãos do mais alto, que tanto nos fazem bem, que tanto nos acalentam o coração. Mestre, nosso divino irmão, que toda a sua energia, a sua luz e a sua paz se faça presente em nosso planeta, nos cantos que mais necessitam, que sintam sim a sua presença, esse seu amor e esse seu bem-querer para com todos os seus irmãos. Permita que iniciemos mais esse encontro na sua luz e na sua paz, e assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, sejam todos bem-vindos, aqueles que acabaram de chegar, portanto, estamos em casa, não é? Ora então, nós hoje vamos dar início a uma perícope, a nossa primeira perícope, não é? Dentro do Evangelho. O Lucas já nos tinha avisado de uma jornada que nós iríamos fazer, de um reconhecimento de nós próprios, para que tenhamos segurança, para que aprendamos com as instruções do Mestre, e agora são chegados os tempos, não é? Em que nós vamos entrar pelo Evangelho dentro. Mas já não vamos de uma forma solitária. Já vamos muito melhores do que se tivéssemos começado logo desde aqui. Nós já fizemos uma jornada, uma pequena jornada, uma caminhada, uma estação já foi feita. Imaginem um comboio, não é? Com um conjunto de estações, e nós já parámos numa estação e já vamos a dirigir-nos para outra. Não é? Portanto, a analogia aqui das estações é muito... Estamos aqui temporariamente, vamos conhecer as pessoas desta região, que na verdade é a região da perícope, não é? Porque ela traz personagens, então vamos reconhecer quais são os seus costumes, quem elas são, o que é que elas fazem, o que é que está a acontecer com estas pessoas que estão estacionadas nesta passagem, e vamos aprender com elas, porque o Evangelho é o roteiro para as nossas vidas. Então, vamos aprender muito com este anúncio do nascimento de João Batista. Nós, nesta data, não vou dizer não sabemos nada, mas sabemos muito pouco. Sabemos muito pouco. Tal e qual como sabíamos muito pouco ou nada do prólogo. Verdade ou mentira? Nós sabíamos alguma coisa daquilo que foi necessário tempo, foi necessário dedicação, foi necessário que nós nos entregássemos para que depois as respostas viessem e para que depois os ensinos pudessem ser conseguidos. Então, entramos com a mesma fé para esta perícope como entramos para o prólogo, sem saber absolutamente nada, mas há uma certeza que é, nós no final vamos estar muito melhores do que estamos agora. Então, a jornada do Evangelho é sempre esta, é caminhar com calma, caminhar com a segurança de que também vamos ser intuídos para seguir o caminho certo. Porquê? Porque estamos de coração aberto. E quando nós nos predispomos a estar de coração aberto, Deus ajuda sempre, não é? Mas se houver uma ajudinha da nossa parte, tanto melhor, ok? Bom, então, o que é que nós temos que fazer? Qual é o primeiro passo para começarmos a estudar uma perícope do Evangelho? Quem é que me diz aqui, já a colaborar assim fortemente? O que é que nós temos que fazer?
Maria José. Não percebi a pergunta. Para começar Não. a estudar o Evangelho, uma perícope que nós não sabemos nada, o que é que nós vamos ter Sim. que fazer primeiro? Então, já temos o método, não é? Não sei, diz-me tu. Que método é Então, que nós temos? é pegar nas fontes que nós temos, que é a Bíblia do Caminho, e o NEP Search, e começar a ir vendo expressões, palavras, e aí começar a desbravar caminho, não é? Tentar, até com a nossa consciência, a nossa intuição, de uma forma quase aventureira, e desbravando, lá está, e desbravando Claro. caminho. Muito bem. É isso. No entanto, No entanto, porém, todavia, não obstante, há um primeiro passinho que tem que ser feito. Leitura. Márcia Ferreira, faz favor. Boa noite a todos. Olá, Márcia. A primeira coisa que eu fiz foi me aproximar do texto, desse primeiro parágrafo. Então eu li Chegou-se perto do livro? bem pertinho. Anda cá, onde é que estás, Evangelho? Onde é que estás? Não. Aí eu li, parei, pensei, reli e tentei ver como é que eu me sentia dentro desse primeiro parágrafo. Para então seguir o que a nossa amiga Exato, acabou de para então dizer. desbravar caminho, não é? Exatamente. Muito bem, E obrigado. foi assim. Obrigado, Márcia. Então, é exatamente isso. Nós conseguimos desbravar caminho se nós não conhecermos o caminho? Não. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é ler. Vamos fazer uma leitura. Primeiro vamos fazer uma leitura integral, ou seja, não se esqueça que nós não sabemos nada, correto? Nós estamos bola, zero mesmo. Se zero mesmo, vamos ter que adicionar alguma coisa. E qual é a primeira coisa que nós vamos adicionar? Uma leitura. Então, quem é que quer ler o texto em voz alta para todos nós ouvirmos? Está favor. Quem é que tem o livro? Ora, a Fernanda Malva já se disponibilizou. Vamos lá. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Araão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível. Observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos de idade avançada. Aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Fará tornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e dos desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como posso
ter certeza disso, pois estou velho e a minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te estas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar, até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular a minha desonra perante os homens. Muito bem. Eis o nosso texto. E agora que já conhecemos o texto, nós fazemos a seguinte pergunta: o que é que eu compreendi do texto? E a resposta é: continuo a não compreender nada. Não é? Então, isto faz parte do processo. Nós estamos no início, não podíamos esperar que agora, apenas com uma leitura superficial, que muitas vezes nós nem estamos a acompanhar, que a gente conseguisse compreender alguma coisa. Então, o passo seguinte, qual é? Quando nós, agora não que há os GPS que nos ajudam, não é? Mas antigamente não havia GPS, pois não? E o que é que a gente fazia quando não sabia um caminho, quando íamos fazer uma longa jornada de uma viagem num carro, por exemplo? Íamos Quando levar o estávamos mapa. meio perdidos, o que é que a gente fazia? Íamos orientar-nos no mapa. Parávamos, Também, observávamos o mapa para ver as direções para onde iríamos. e se não tivéssemos Aconteceu-me. mapa? Se não tivéssemos mapa, o Era que a é que intuição faríamos? e o sentir e as placas e verificar para que lado é que era Perguntávamos a alguém. também. Isso. Então, quem não sabe, o que é que tem que fazer? Perguntar. Correto? Porque faz parte da curiosidade, do saber, nós fazermos perguntas. A ciência parte dessa premissa, ou seja, sempre de uma questão que é colocada. Então, nós temos que perceber que perguntas é que a gente quer fazer. Se nós queremos entender, temos que fazer perguntas àquilo que nós não compreendemos. Mas nós, para sabermos aquilo que não compreendemos, temos que também saber aquilo que já conseguimos compreender. E é isso que nós vamos ver neste momento. Porque o texto, nesta primeira abordagem, ele vai trazer alguns elementos que nós, quando refletirmos sobre eles numa primeira abordagem mais superficial, quando formos ler outra vez, o texto já soa de maneira diferente. Então, o que é que a gente deve fazer? Vamos ler versículo a versículo. E eu vou debitando aqui algumas ideias. Para quê? Para que a gente possa refletir sobre aquilo que aqui está. Portanto, acompanhem com os vossos livros, se tiverem. Se não tiverem, quem conseguir acompanhar no NepSearch, façam-no porque ajuda aqui. O primeiro versículo diz assim: Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Araão, se chamava Elizabeth. Pronto. E agora a pergunta que nós fazemos é: quem é Herodes? Né? Quem é Herodes? Sei lá. Sabemos que é alguém. Sabemos que é um rei. Né? Então nós temos que saber que reinado é este, quem é este Herodes, que tempo é este do seu reinado. Depois, houve um sacerdote chamado Zacarias, outra personagem. Já temos então Herodes, já temos Zacarias. Dá aqui um elemento fundamental que diz que ele é quê? Sacerdote. Portanto, não estamos a falar só de Zacarias. Estamos a falar de um Zacarias que é sacerdote, correto? Já dá quê? Já dá elementos da sua profissão. Ora, nós já começamos a compreender um pouco mais sobre Zacarias. Porquê? Porque nós temos uma breve noção do que faz um sacerdote.
Mas será que um sacerdote é quê? É católico? Nós não sabemos, não é? Subentendemos que será um sacerdote judeu, não é? Então nós vamos ter que procurar pesquisar sobre o que é um sacerdote judeu, que é para que nós sabermos. Mas depois dá aqui também outros elementos, que é, para além de ser um sacerdote judeu que nós subentendemos, vem, não é, do turno de Abias. Do turno de Abias. Mas o que é que será isto? Não sabemos, ninguém sabe. Eu pelo menos não sei, e não sei se alguém aqui também sabe. Mas é exatamente essa pesquisa que mais à frente vai ter que ser feita. Portanto, o sacerdócio de Zacarias está aqui, está ligado, parece, a um grupo, não é? A um turno de Abias, seja lá o que isso for. Mas isso não é para agora, porque nós não estamos preocupados em trilhar o quê? A simbologia e o conteúdo espiritual e a pessoalização do texto. Nós estamos aqui a ter um primeiro contacto com o texto. Estamos a constatar factos que a leitura literal nos traz. Eu não estou a fazer nenhuma interpretação. Eu estou a juntar os elementos que o texto me diz. Correto? Não estou a dizer nada de extraordinário, pois não? Para quem está a acompanhar o texto, portanto, estou simplesmente a ligar informação que o versículo nos traz. Correto? Temos então outra personagem. Quem é outra personagem aqui neste versículo? É Elizabeth. É? A Beth para os amigos. Não é Beth Alves? Beth para os amigos. Temos a nossa Beth, não é? Que é quem? É descendente de Araão. Mas que descendência será essa? Que tipo de descendência será essa que nós vamos ter também que perceber? Para quê? Para percebermos sobre Isabel, o versículo está a dar-nos uma orientação que ela, se é descendente de Arão, nós vamos compreender mais sobre Isabel procurando sobre esta descendência. Faz sentido isto ou não? Sim. É claro que faz, não é? Mas nós agora não estamos preocupados com isso. Estamos só aqui a retirar elementos que o texto nos dá, para a nossa compreensão. Então não tínhamos nada e aparentemente já temos 3 personagens. Agora já podemos fazer uma ligação. Vocês lembram-se das testemunhas oculares e daqueles que eram servidores da palavra no versículo 2 e 3? Lembram-se dos trabalhos que fizeram sobre as personagens? Então já se subentende que quando estudarmos este versículo vamos ter que estudar sobre estas personagens, não é? E ligar estas personagens a estas descendências e a este reinado de Herodes. Portanto, esse vai ser o grande versículo, o estudo do versículo que vamos fazer sobre este primeiro versículo. Então vejam, já temos então 3 personagens. Vamos seguir caminho. Desbravar caminho, como diz a Maria José. Versículo 6. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Já temos aqui mais características de quem? De Zacarias e de Isabel, que são um casal, correto? São um casal. Então vejam que ambos eram justos perante Deus. Como é que nos diz, que característica é esta de justiça? Está ligada a quê? À moralidade. É? Uma pessoa que é justa, tem bom senso, vejam que já é da característica pessoal delas, já é da personalidade deles. Eles eram justos. Há uma característica da própria personalidade dele. Então já temos o quê? Já temos que um era sacerdote, outro era descendente da linhagem de Arão, não é? Eram justos, não é? Eram justos, mas não era um justo qualquer. Era um justo irrepreensível. É? Era um justo irrepreensível e observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, eram pessoas boas ou pessoas que, mais ou menos, por esta descrição, eram pessoas que, podíamos dizer assim, numa linguagem mais simples, podiam ter assim bom coração, não é? Podiam ser pessoas com alguma espiritualidade. É? Bom, continuando. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos
de idade avançada. Então este casal, vejam, já estão em idade que não podem ter filhos. E como é que se chama o título da nossa perícope? Anúncio do nascimento de João Batista. Então agora faço uma pergunta: como é que se faz um anúncio do nascimento de uma criança com pais já fora de idade de poderem procriar? Vejam que já estamos aqui um problema à luz da ciência, correto? Já estamos aqui com um problema grave. Mas pronto, essa compreensão vai ser dita mais à frente. Agora imagine o que é Isabel ser estéril. Peço desculpa. Elizabeth. Elizabeth, desculpem, Elizabeth. Eu com os nomes sou terrível. Vocês, a minha dislexia cada vez vem mais ao de cima. Quanto mais eu vivo, mais ela vai. Elizabeth, portanto, era estéril. Para além de ser de idade avançada, né? Para além de ser de idade avançada, ela também é estéril. Ou seja, na sua biologia, não podia ter filhos. Portanto, já estamos aqui a ver um cenário. Como é que se sente uma mãe ou um pai que não consegue ter filhos? Sentem-se bem? Menos bem? Vazios. Então, estão a ver? Portanto, eles eram justos, né? Isto é o texto a falar connosco. Eles eram justos, cumpriam os mandamentos, mas, no entanto, tinham esse incómodo, né? De Isabel ser estéril. Ou, Sónia, querias dizer alguma coisa? Era só para dizer que ela também é conhecida por Isabel, foi a personagem que eu estudei, e efetivamente ela em algumas passagens é conhecida como Elizabeth, mas em outras passagens ela é conhecida por Isabel, por isso aquilo que tu estás a dizer também está correto. Boa, muito bem. É isso mesmo. Então, olha, esta informação vamos guardá-la para quê? Para colocar como uma pérola de quê? De contextualização de Elizabeth. Estão a ver os detalhes? Isto é provocativo, naturalmente. Estão a ver? Atenção! Olha que ela também é chamada de quê? Isabel. Pois é. Então são estes elementos que nós vamos recolhendo. Mas vamos continuar, que nós estamos na leitura superficial, correto? Bom, e aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, pronto. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, portanto, se é sacerdote, nós já sabemos que está a falar de Zacarias, correto? Perante Deus, na ordem do seu turno, portanto, como não sabemos o que é o turno, só sabemos que é o turno de Abias, portanto, não temos mais informação, portanto, não conseguimos chegar mais longe. Foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. Então, ele foi sorteado, temos que ver aqui as questões culturais que aconteciam nos tempos religiosos, destes sorteios que eram feitos por causa das ofertas que eram dadas ao Senhor. Portanto, nós vamos ter que estudar sobre isto, o que é que isto representa, e diz que foi sorteado, portanto, segundo o costume, ao entrar no santuário do Senhor. Pronto. Aqui pode estar assim um pouco mais confuso, porque temos elementos culturais, mas nós não queremos saber todas as coisas agora, pois não? Portanto, o que não conseguimos compreender, não temos que nos sentir mal com isso. Simplesmente vamos seguindo à frente. Vamos compreendendo algumas coisas e outras coisas vão deixando de ficar para trás, porque não temos elementos suficientes para a nossa compreensão. Então, seguimos adiante. A Assembleia do Povo, na hora da oferta do incenso, guardava do lado de fora orando. Portanto, parece que havia uma assembleia, não é? Quando isto acontecia, quando talvez um ritual acontecia, havia alguém que estava do lado de fora, é?
orar quando acontecia este ritual religioso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ora, então já temos aqui outro elemento, que é o aparecimento de um anjo, que acaba também por ser uma personagem aqui dentro desta perícope, correto? Portanto, temos um anjo, que neste momento não sabemos quem é, porque já lemos, já sabemos que é Gabriel, né? O anjinho Gabriel, mas aqui ainda não sabíamos que anjo se tratava. Ele é que vai revelar-se um bocadinho mais à frente. Muito bem. Seguimos então caminho. Vendo, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Portanto, vê uma alma assombrada, né? Vê um anjo, o homem não está acostumado a umas coisas daquelas, começa a ver alguém em formato de anjo, vê na verdade um fantasma, né? Porque ele ficou temeroso. Ficou temeroso. E geralmente quando nós não conhecemos as coisas, ficamos o quê? Ficamos temerosos. Pois é. Assim aconteceu Zacarias quando viu um anjo, porque ele não estava à espera e tudo aquilo que nós desconhecemos, nós tememos. Ou a grande parte das coisas nós tememos. Muito bem. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho a quem darás o nome de João. Bem, aqui esta alma assombrada começa a exagerar um bocadinho. Não basta só aparecer para me assustar com a sua presença, como ainda diz que a minha mulher, que é estéril, e desculpem o termo, que é velha, acaba por estares-me a dizer que eu vou ter um filho de uma mulher que está a idade que não está, portanto, biologicamente não está capacitada para ter uma criança, e tu estás-me a dizer que isso vai acontecer e ainda por cima és ousado a dizer-me o nome do meu filho, né? Portanto, é João, não é outro qualquer, é João, né? Pronto. Então, mas o anjo, o que é que ele diz? Não temas. Parece, eu estou com medo e o anjo diz não temas. Portanto, vejam que isto é a gente a raciocinar, está bem? Portanto, isto é a gente aqui, eu estou a pensar alto, estou a pensar alto para que a gente possa fazer aqui um raciocínio conjunto. Pronto. João. Traz alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Bom, o miúdo então deve ter assim uns talentos bons, porque não só dá alegria aos pais, mas como parece que alguns vão ficar contentes porque ele veio, né? Ou porque ele vai nascer. Talvez o quê? Talvez um tio ou uma tia, a família mais chegada, vão ficar contentes porque o rapaz, o Joãozinho, acaba por vir. Pronto, isto é um raciocínio que a gente pode fazer. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio de Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Aqui o Zacarias já deve estar bem. Já estou, quer dizer, lá se paras de me assustar, porque isto cada vez está pior, não é? Quer dizer, vou ter um filho, não sabia de nada, vai se chamar João, vai alegrar a muitos, vai ser adorado pelo Senhor, não vai tomar bebida, vai estar cheio de Espírito Santo, e ainda no ventre de sua mãe, quer dizer, o rapaz ainda não veio para fora e já está a ser abençoado lá dentro do ventre. Bom, temos aqui também a figura do Espírito Santo, não é? Também pode ser uma personagem para nós procurarmos saber um pouco mais do que é que se trata o Espírito Santo. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Bem, estamos, de facto, realmente perante um superstar, não é? Portanto, é um menino prodígio. É um menino prodígio. Portanto, pela sua vinda, pelo nascimento, muitos dos filhos de Israel vão voltar para o Senhor, o Deus deles. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias,
para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Bolas, estamos perante um profeta ou quê? O Zacarias. Porquê? Porque naquela altura era comum em Israel haver profetas, correto? Então, para Zacarias estar a receber este tipo de notícias, ele começa, bem, então, mas o que é que se está a passar? Pensamos nós, depois de todas estas descrições. É porque ele vem para alegar os prais, para as pessoas que se alegram com ele, mas parece que a alegria da vinda desta criança vai alargar-se, não é? Porque diz que é preparar o Senhor, portanto, um povo preparado, ou seja, portanto, parece que ele vem para agregar pessoas. Continuando. Disse Zacarias ao anjo. O que é que Zacarias diz ao anjo? Isso é tudo muito bonito, já estou a inventar, não é? Mas como é que eu posso ter certeza disso? Então vá, prova-me lá que aquilo que tu estás a dizer é verdade. Ou então, prova-me lá que eu não estou num sonho, né? Esta pergunta. Ou prova-me lá que eu não estou, que eu estou vivo. Belisca-me, se faz favor. Pronto. E ele pergunta, disse Zacarias ao anjo, como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Ele está a confrontar um anjo, não é? Um anjo, és anjo ou diabo? És anjo ou diabo? Então, como é que eu posso ter certeza daquilo que me estás a dizer? Como é que eu posso ter comprovação de que aquilo que estás a dizer é uma realidade? Respondeu-lhe o anjo. Vejam que o texto nós já estamos num diálogo. Não é? Há bocado não nos apercebemos disso, pois não? Há bocado lemos e aquilo foi tudo assim muito, muito à pressa. Agora já começamos a ter o quê? A ter personagens, já começamos a ter um diálogo, já começamos a perceber algumas nuances deste diálogo, mas ainda não sabemos todas as coisas, pois não? Claro que não. Mas vamos caminhando, desbravando caminho. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel. Ai sim, nunca tinha ouvido falar de ti. Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te bem como para anunciar-te essas coisas. Olha que beleza. Sou digno de receber um anjo que me vai anunciar o nascimento do meu filho. Portanto, eu sou uma pessoa que tem alguns merecimentos, né, para ter umas bênçãos destas. E com o milagre, entre aspas, que está a ser prometido. Muito bem. Seguimos caminho. Eis que ficarás mudo. Mau. Então, ficarei mudo. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até ao dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Então o anjo está a dizer, olha Zacarias, eu estou a revelar-te esta informação, mas tu cala a boquinha, faz silêncio, ok? Portanto, toma esta informação, mas silencia a tua boca. Muito bem. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Então vejam que este diálogo está a acontecer aonde? Num santuário. Né? Está a acontecer num santuário. E as pessoas estão lá fora à espera dele. Que santuário é este? Vamos ter que descobrir. Né? Isto já nos diz que no local onde ocorre esta questão do incenso também há um santuário. E vamos ter que ver o que é que significa este santuário dentro deste templo religioso. Estão a ver? Como é que as questões culturais depois nos vão dar elementos para a nossa compreensão? Seguimos caminho. Quando saiu, ou seja, de onde? Do santuário, não lhes podia falar. Epá, bolas, nós gostamos tanto de contar novidades. Né? Era para o Zacarias sair dali e dizer, pessoal,
Eu que talvez gostei tanto de ter um filho que nunca pude porque a minha mulher estava estéril, agora vejam, vem um anjo dizer-me que eu vou ser pai de um filho chamado João e que vem alegrar a vocês todos e a mais outros. E as pessoas diziam assim, ó Zacarias, o que é que tiveste a beber nesse santuário? Hã? O que é que tiveste a beber nesse santuário? Pronto. Sigamos adiante. Acenava-lhes e permanecia mudo. Coitadinho de Zacarias, a querer contar uma novidade e tinha que permanecer mudo. É terrível, estes anjos são tramados. Muito bem, seguimos adiante. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa. Então, parece que estes rituais demoravam mais do que um dia, porque se diz aqui que completou-se os dias, né? Portanto, acabou, entre aspas, aquele culto religioso e depois então ele voltou para casa. Ok. Para casa? Onde é que será que Zacarias vivia? Onde é que será que isto aconteceu? São perguntas que a gente também pode fazer ao texto, mas não é para agora. Depois daqueles dias, de quais dias? Dos dias em que houve este evento lá dentro do santuário, né? Com Zacarias. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: olha, afinal era verdade. Afinal era verdade. Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Então, depois desta leitura, nós conseguimos compreender tudo? Claro que não. Mas já temos mais elementos ou não? Já temos muito mais elementos. Então, se eu pudesse fazer aqui um resumo, né, daquilo que eu li, daquilo que eu fui falando, assim, de uma forma assim transversal, isto aconteceu na época do rei Herodes, né? Temos características de Zacarias e de Isabel, que são um casal. Isabel ou Elizabeth, tanto faz, são a mesma pessoa. É como espíritas e cristãos, é a mesma coisa, portanto não há problema, estamos a falar da mesma pessoa. São um casal, têm idade avançada, um deles é estéril, aparece um anjo a prometer e a dizer, a dar uma revelação a Zacarias que ele vai ter um filho, que vai alegrar muitas pessoas, que vai juntar pessoas para Deus. Ele pergunta ao anjo como é que ele consegue perceber que isso é verdade. Portanto, ele diz-lhe, qual é a resposta que ele diz? Eu sou o Gabriel e fui enviado para te dizer, e portanto agora peço-te silêncio durante este tempo, para quando o miúdo nascer verificares que de facto é verdade aquilo que eu estou a dizer. Pronto. E temos aqui um resumo deste nosso estudo. Já sabemos um pouco mais, correto? Pronto. Porquê? Porque nos aproximamos mais do estudo. Ora bem, então, nós, a partir daqui, não vamos já começar a estudar versículo a versículo. Ok? Este primeiro estudo requer sempre uma contextualização. E esta contextualização quer ir procurar aspectos históricos, aspectos que nos ajudem depois a compreender de uma forma mais pormenorizada onde nós formos a falar de versículo a versículo, correto? Então nós temos que fazer um levantamento de aspectos gerais, porque senão depois também nos podemos perder em tanto detalhe, em esmiuçar tanta coisa. Portanto, nós temos que também ter aqui um cuidado para que isto não fique tanto detalhe, que daqui a pouco esta encarnação não chega para terminarmos o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E a ideia também é que a gente consiga avançar a pouco e pouco. Agora estamos a demorar um pouco mais de tempo, mas depois disto entendido, vai ser sempre a andar, ok? Pelo menos versículo a versículo, semanalmente. Muito bem. Eu tinha falado com a minha amiga Michelle Maia, do NEP Maria de Nazaré, para trazer aqui para estar aqui connosco e para também nos responder algumas dúvidas
mas ela, fruto de um compromisso profissional, não pôde estar presente. Pronto. Mas arranjou-se uma solução. Ela gravou-me um vídeo, teve a amabilidade de me gravar um vídeo, e, portanto, ela vai explicar-nos o que é que se deve fazer quando nós estamos nesta situação em que nós estamos, tá bom? E com os elementos que ela vai trazer, portanto, depois vai ajudar-nos, ok? Apontem aí um papel e uma caneta se quiserem tirar algumas notas. Eu depois também posso colocar fazer o upload do vídeo e depois colocar um link para vocês terem acesso através do grupo do WhatsApp, tá bem? Porque há ali alguns detalhes e depois podem repetir, imaginem que agora não ouviram, depois podem sempre consultar o vídeo que ela trouxe para a nossa compreensão, tá bom? Então, vamos ouvir aqui a Michelle. Até aqui, alguém tem, antes de ouvirmos a Michelle? Eu brinquei assim um bocadinho com o texto, mas é isto que a gente tem que fazer, ok? Vamos estudar alguma coisa, não sabemos nada e, à medida que vamos lendo, vamos procurando algumas pérolas que nos dão algum entendimento. Já lhe dou a palavra, Anica. Nós podíamos chegar aqui, agora fazíamos uma leitura e dizíamos assim, bem, o que é que cada um acha disto? E a gente dizia, uns podem ter um bocadinho mais conhecimento da doutrina, outros menos, mas cada um dizia aquilo que achava que era. Mas isso estaríamos a trabalhar num achismo pessoal. E nós não podemos trabalhar com o Evangelho num achismo pessoal. Nós temos que ir buscar informação a fontes seguras para aprendermos com as fontes seguras para a nossa vida. Quando nós aprendermos, então podemos falar porque falamos com propriedade. E quando nos perguntarem, mas onde é que foste buscar essa ideia? Olha, foi Emmanuel, no Fonte Viva, no capítulo 27, que disse esta informação. Então temos um conhecimento que é fundamentado, raciocinado, ok? Portanto, isto é muito importante. Para quê? Para termos a tal segurança que é necessária para a gente levar aqui uma linha interpretativa, correto? Que agora ainda não a temos, ainda não sabemos nada. Nica, faz favor. É só para descansar, que eu acho que a malta agora já percebeu a finalidade disto. O prólogo, e essencialmente o último dia, acho que esclareceu algumas dúvidas que ainda podiam... Eu, pelo menos agora, instintivamente, à medida que se ia passando versículo, já automaticamente eu ia tirando aqui os apontamentos que me vão dar a linha de pesquisa em relação a cada versículo. Claro. É curioso que nós... É uma coisa que sai naturalmente, já não é preciso nós estarmos a pensar, acho eu, claro. A maioria penso que já... Porquê? Porque agora já não é estranho. Agora, quando vier um versículo, vou pesquisar sobre estas palavrinhas, porque eu já sei como é que se faz, não é? Eu já sei como é que se faz. Se forem personagens, vou pesquisar sobre estas personagens. Porquê? Porque eu já fiz uma. Eu até já apresentei uma personagem. Eu até já assisti a um estudo em que falei de uma palavra. Então vejam, se eu conseguir fazer um estudo de 2 horas só com uma palavra, se conseguimos todos, imaginem, vamos ter que ganhar experiência. Portanto, vamos caminhando nos versículos. Ora bem, vamos lá então ouvir a Michelle. Ouvidos atentos, porque a Michelle, ela é um espetáculo. Tem um raciocínio tão lógico que eu fico maravilhado. Ora bem, então, para além disso, é uma alma evangelizada. A gente adora almas evangelizadas, né? Almas boas. Ora bem, vamos lá então. Onde é que eu quero ir buscar isto? Está aqui. Ora, só um momento. Cá está ela. Oi, pessoal, eu sou Michele Maia, do NEP Maria de Nazaré, que fica em Lavras, no estado de Minas Gerais. O Felipe nos convidou para participar com vocês do estudo de hoje, mas, infelizmente, em virtude das nossas agendas, não foi possível que a gente estivesse junto de vocês agora.
Então, nós resolvemos gravar um vídeo com a intenção de compartilhar um pouquinho a nossa experiência aqui do estudo do Evangelho com vocês, relativa a essa parte inicial de uma passagem que a gente chama de contextualização histórica, cultural, que é um processo tão importante para que a gente compreenda o Evangelho, as passagens que a gente se propõe a estudar. É importante destacar aqui que o que eu trago é fruto da nossa experiência e da troca que a gente faz, e que esse processo de contextualização, ele acaba sendo um processo muito fluido, e cada um tem a sua maneira de realizar essa análise contextual e histórica. Então, o que eu vou dividir com vocês aqui é a forma como eu trabalho, que é diferente de outros participantes do nosso NEP, porque não existe regras rígidas para a metodologia que a gente se utiliza para estudar o Evangelho de Jesus. O que é óbvio a gente tem que sempre trazer é a coerência doutrinária e o coração aberto para compreender as mensagens do Cristo. Então, nós vamos ter alguns minutos aqui para que eu possa compartilhar com vocês a nossa experiência, e só assim, na intenção de acrescentar, né? E não de padronizar, mas de tentar ser útil. Vou começar trazendo uma questão que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec, logo na introdução, ele coloca um item chamado Notícias Históricas. E a necessidade da contextualização, porque às vezes a gente fica tão assim ansioso, já querendo partir para a análise simbólica, espiritual da passagem, que é a mensagem viva, é a extração da mensagem do Cristo que está ali por trás das letras. Mas a gente vai compreender que esse momento que a gente reserva para fazer essa contextualização, para trazer aqueles aspectos da época do Cristo, eles auxiliam e muito nessa parte de interpretação. Muito bem. Parei aqui só para vos dar aqui a minha ideia. Ponto número 1. Em que livro é que ela se foi fundamentar para trazer a pertinência desta questão cultural? O Evangelho segundo o Espiritismo. Correto? O nosso trabalho é espírita. E não nos podemos nunca esquecer disso. Portanto, a codificação espírita tem nela todos os fundamentos que dão base para este nosso trabalho. Portanto, quando um dia vos disserem que mas agora está a aparecer uma igreja, ok? Ou isto está isto, não sei o quê. Portanto, não. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz exatamente isto. Vai buscar partes, excertos do Evangelho, faz ele raciocínios baseados nas questões culturais e nas questões da época, traz o conhecimento dos espíritos, os novos elementos do conhecimento dos espíritos, e faz comentários interpretativos do Evangelho à luz da doutrina espírita. E muitas vezes dá voz aos espíritos para que os espíritos venham comentar, ou seja, adicionar conhecimento aos versículos em estudo. Está lá também que o que importa no Evangelho segundo o Espiritismo é a moral contida no Evangelho, e não propriamente as questões se Maria era virgem, se não era, se Jesus... Portanto, vejam que isso não nos importa nada. O que importa é a questão cultural. Então o Michel está a colocar como base o Evangelho segundo o Espiritismo. E o próprio Kardec fala sobre esta contextualização que é necessária ter para a compreensão do Evangelho. Então, o primeiro parágrafo desse tópico, Notícias Históricas, da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: para bem se compreender certas passagens do Evangelho, é necessário que se conheça o valor de várias palavras nele frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista
nos parecem singulares. Então, Kardec chama a nossa atenção para que a gente busque o entendimento do que as coisas significavam na época de Jesus, porque o nosso costume de hoje é bem diferente daquela época. E Jesus se utilizava de muitos elementos culturais, sociais daquele povo para trazer os seus ensinos. A gente vê muito isso nas parábolas e também em passagens em que Jesus se utiliza de elementos culturais para chamar a atenção sobre algum aspecto daquela época. E o Kardec, quando coloca isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos convida a fazer esse movimento também. Até aqui no próprio livro, ele traz a definição, por exemplo, de samaritanos, dos publicanos, dos nazarenos, dos escribas, já fazendo um movimento explicativo para que a gente compreenda como é esse processo de contextualização. Então, a justificativa é essa, que a gente compreenda quando foi que Jesus viveu aquilo, o que acontecia, como eram as coisas, como a sociedade se comportava, o que significavam as palavras, as expressões idiomáticas que muitas vezes nós vamos encontrar registradas nos textos sagrados, para que a gente compreenda o que Jesus queria falar ou em que circunstância aquele ensinamento se deu. E a partir daí a gente começa a fazer um trabalho de pesquisa de contexto para tentar trazer esses elementos. Nessa obra aqui, estou trazendo várias obras, né? Mas acaba que são as obras que a gente também se utiliza para fazer. Luz Imperecível. Muito bem, ela aqui já está a trazer um novo conteúdo. Mas vejam que, então, é necessário. Mas nós isso também já fizemos, porque o que nós fomos fazer foi quê? Foi ir à etimologia das palavras. Nós já fizemos isso, não fizemos? No texto original grego. Para quê? Desses significados dessas palavras à data daquela escrita, no escrito do grego, dá-nos o quê? Linhas interpretativas, correto? Nós vimos isso. E daí a importância do significado das palavras no contexto antigo. Ok? Pronto. Depois temos que ver então esta questão cultural, dos costumes, das palavras. Para quê? Para nos ajudar a ter uma visão mais ampla sobre estas questões, que ainda estamos no campo da superficialidade. Ela agora vai adicionar outro elemento para esta contextualização. A equipe do Seu Honório, o Seu Honório aqui na introdução, eles vão também dando uma direcionada sobre esse aspecto cultural, histórico, do que precisa ser feito. Então, eu vou dividir com vocês aqui como eu costumo fazer, tá bom? Para que fique assim, um pouco mais didática a minha fala aqui, rapidamente também, para não tomarmos muito tempo. A primeira coisa que a gente costuma fazer aqui, ao se escolher uma passagem, é identificar quais evangelistas registraram ela. Então, Muito bem, apontar aí, registar quantos evangelistas registaram a passagem. Na passagem que nós estamos a estudar, quantos registaram? Okay? Portanto, isso vai ser uma questão que nós vamos ter que fazer. Okay? Neste caso em particular, só Lucas é que registra esta passagem. Okay? No entanto, em outras passagens futuras, há, por exemplo, esse cruzamento de informação, onde, por exemplo, o Evangelho de Mateus diz a mesma coisa, ou fala sobre a mesma passagem, ou às vezes o Evangelho de Marcos, ou até mesmo o Evangelho de João. E o que é que se tem que fazer quando isso acontece? Comparar a narrativa de Lucas com a narrativa de Mateus, de Marcos, de João, onde estiver o texto. Porquê? Porque em cada um dos evangelistas pode trazer elementos que adicionem e que nos ajudem à compreensão maior do texto. Faz sentido isto, não faz? Portanto, irmos à procura das várias passagens com as narrativas diferentes dos evangelistas. Portanto, este é um primeiro passo para nós procurarmos a contextualização. Às vezes é uma passagem que está só em João,
em outras ela está em Mateus e em Lucas, em algumas está em Mateus, Lucas e Marcos. Então a gente identifica quais evangelistas registraram a passagem que nós vamos estudar. Ao fazer essa identificação, nós vamos comparar o registro desses evangelistas, porque muitas vezes eles oferecem elementos diferentes. Vejam, comparação entre os textos. O que é que um diz? O que é que o outro diz? O que é que há de diferente em Mateus que não há em Lucas? O que é que há de diferente em Marcos que não há em João? Estão a ver? Portanto, fazer aqui esta diferenciação. Mateus traz uma expressão ou cita um local que Marcos não cita, que João também não cita, e aí a gente já vai buscando esses elementos no comparativo dos registros dos evangelistas, quando as passagens são registradas por mais de um. Quando não são, né, quando ela é registrada somente por um, a gente pode fazer um esquema de perguntas que vai seguindo algumas regrinhas aqui. Então, a gente analisa essas versões e começa a tentar traçar o que a gente chama por aqui de sequência temporal da passagem. O que é isso? A gente tenta identificar o movimento dos personagens que estão envolvidos nessa passagem para trazer algumas respostas para algumas perguntas que são muito importantes. Então, ela está a chamar a esta segunda fase da contextualização de sequência temporal, ou seja, irmos buscar mais elementos para nos ajudar à compreensão, ou seja, de onde é que vão, para onde vão, ela vai explicar. A gente procura, por exemplo, se a passagem envolve Jesus, né? Se Jesus está como personagem da passagem que a gente está estudando. A gente olha de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo, onde ele estava quando a passagem aconteceu ou quando ele narrou a parábola, com quem ele falava, para quem ele falava, e a gente começa a tentar traçar esses elementos. Como? Só parar aqui. Ela está a referir-se a Jesus, mas por quê? Porque Jesus é a figura principal do Evangelho, não é? Jesus ainda não nasceu para nós, não é? Portanto, Jesus ainda é um protótipo, não é? De reencarnação neste momento. Primeiro ainda veio o João Batista, não é? Portanto, Jesus ainda não aparece. Mas nós já verificamos que nós víamos Zacarias a falar com um anjo, correto? Portanto, a forma como alguém que está encarnado está a falar com alguém que está desencarnado, né? Portanto, já vimos aqui estes elementos que também nos ajudam a contextualizar. Que a gente faz isso? A gente faz isso usando o Novo Testamento. Então, nós pegamos a passagem que está sendo estudada. Vou pegar aqui, por exemplo, a passagem que nós estamos estudando aqui no NEP, que está registrada por Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante. A gente volta nos capítulos, volta nos versículos, tentando achar de onde Jesus veio. Então, em muitos momentos fala assim, Jesus estava na Galileia e ia para a Judéia. E a gente vai seguindo esses movimentos e entende que quando a passagem aconteceu, Jesus estava lá na Galileia. Ok. O que é que ela está a dizer? Vocês têm que ver, vocês não, nós temos que ver aquilo que estava a acontecer antes e aquilo que vai acontecer depois. Para quê? Para vermos um fluxo de movimento no próprio Evangelho. Porque muitas vezes Jesus, o que é que vai acontecer? Ele está em viagem, ou seja, está a seguir um roteiro. E muitas vezes esse roteiro tem também alta simbologia espiritual. Portanto, o que a Michelle está a dizer é ver antes e ver depois. Agora, a nossa perícope de hoje, ela não tem anterior, porque é o prólogo, né? Então, é como se fosse o início. Mas nós temos mais 4 evangelhos, pelo menos, né? Então pode ser interessante, já que não temos nada antes, ir ver o quê? Ir ver como é que começam os evangelhos. Estão a ver? Como não há esse registro, como é que começa o evangelho de Mateus? Como é que começa o evangelho de João? Como é que começa o evangelho de Marcos? Fica para trabalho de casa nosso também, está bem?
uma grande multidão o acompanhava, ou partiu acompanhado de João, Pedro e Tiago. Então, nós vamos buscando os elementos, voltando no próprio Evangelho, folheando mesmo, fazendo um trabalho de investigação no próprio Evangelho, para tentar entender de onde ele veio e aonde ele estava no momento em que a passagem aconteceu. Em alguns casos, não é possível identificar, inclusive essa passagem que eu disse para vocês que estamos estudando aqui, nós não conseguimos identificar exatamente onde Jesus estava, mas a gente entendeu que ele estava mais ou menos na região da Galileia. Então, isso é só para facilitar, não significa que se a gente não achar o local, a gente não vai estudar, né? São recursos para facilitar. E a gente continua passando para frente para ver para onde ele ia. Então, o que a gente chama aqui de sequência temporal é tentar traçar os passos de Jesus. Pronto, muito importante aqui, porque nós já fizemos aquela leitura superficial sobre o texto, correto? Mas ficámos circunscritos à perícope que nós estamos a estudar, não é? Então, o que é que nós vamos ter que fazer? O que é que vem a seguir a esta passagem? Olhem o que é que vem a seguir. Anúncio do nascimento de Jesus. Vocês já ouviram falar do precursor? Quem é o precursor? É João Batista. Então, olhem aqui. O anúncio de João Batista faria sentido vir depois do nascimento de Cristo? É claro que não. Então, há toda esta razão também para que esta perícope venha antes do anúncio do nascimento de Cristo. Porque é necessário, antes que o Cristo venha, que tivesse vindo quem? João Batista. Ok? Vejam como é que esta relação entre o que está antes e o que está depois nos ajuda também aqui a ter mais elementos para o nosso entendimento. Vamos lá. Com quem ele estava, aonde ele estava, onde aconteceu aquela passagem, se ela estava inserida no meio de uma viagem, se ela estava num período em que Jesus estava ali, por exemplo, ao redor de Jerusalém, indo e voltando da cidade por alguns dias para pregar, para observar. A gente tenta identificar isso, que é esse processo que a gente chama aí de sequência temporal. Muito bem. Ela está a falar de sequência temporal. E apresentou aqui o livrinho Luz Imperecível, correto? Nós já falámos sobre estas perguntas que nos dão esta relação temporal, estas perguntas que têm que ser feitas. Quem é que me ajuda? Quais são essas perguntas que têm que ser mais ou menos respondidas? Quem? Onde? Onde? Quando? Ia fazer o quê? Exato. Por quê? Como? Como, não é? Com quem? Com quem ele está, de onde vai, quem? quando Para é que quem aconteceu. falava. Exato. Pronto. Então são essas perguntas que nós temos que fazer para nos ajudar nesta contextualização, ok? Por um lado temos a questão cultural, ou seja, o que é que aquilo significa à data do Cristo? E depois fazer esta contextualização respondendo a estas perguntas: com quem está? Para onde vai? De onde veio? Quando é que isto aconteceu? É de dia? É de noite? Portanto, tudo isso tem alta simbologia espiritual. Se alguém quiser aprofundar isto mais um pouco, portanto, eu depois posso disponibilizar lá no grupo, porque o Honório Abreu, para quem não tem este livro Luz Imperecível, tem lá explicações, ou seja, mais detalhadas sobre o que é que se pretende quando se responde a estas respostas. Estão a ver? Pronto. Vamos seguir adiante. Quando a gente começa a fazer esse processo, a gente também se utiliza de alguns elementos literários que o movimento espírita nos ofereceu, que nos ajudam. Então, por exemplo, Primícias do Reino e as obras da Amélia Rodrigues, psicografada pelo Divaldo, ela traz inúmeras dessas passagens, e aqui a gente consegue, às vezes, identificar. Ela dá detalhes, ela traz a posição da cidade em relação a Jerusalém, ela traz até, às vezes, o período
em que essa passagem aconteceu, por exemplo, era primavera do ano 31, e aí a Amélia vai trazendo elementos. Assim como também Humberto de Campos, aqui no Boa Nova a gente também tira bastante elementos que facilitam para a gente o entendimento. Então a gente pode buscar essas obras de referência. Existem muitas obras que citam apóstolos, passagens do Evangelho que são conhecidas, mas que são ficção. Olhem aquilo que ela está a dizer, estão a ver? Daí nós temos que ir buscar sempre obras credíveis. E o que é que nos diz que uma obra é credível ou não? Pelo seu autor físico, ou seja, pelo médium, e pelo seu autor espiritual, ok? Porque falar de Evangelho, muita gente fala. Só que falar do Evangelho com propriedade já não são assim tantos. Porque se a gente pesquisar no Google, tudo aparece. Mas, no entanto, nós temos que ter este crivo para que, de fonte segura, o que é que nos dá como fonte segura a psicografia do Chico? Bom, para já, a vida dele, não é? E para já, todo o manancial que está na sua psicografia. Portanto, toda a riqueza. Portanto, confiar na psicografia do Chico, portanto, é primordial para nós. Agora ela está aqui a trazer que, para esta questão da contextualização, há sobretudo estas duas obras espíritas que nos ajudam muito a trazer elementos para darmos aqui uma visão geral sobre quando aconteceu esta passagem e qual o contexto onde ela aparece. Portanto, nós para esta fase inicial vamos ter sempre em muita atenção estas duas obras. Não só estas duas obras, mas como base de trabalho, sobretudo, não estas duas obras, as obras de Amélia Rodrigues e as obras, neste caso, de Humberto de Campos, neste caso do livro Boa Nova, correto? Portanto, tem lá estes elementozinhos. Vamos seguir adiante. Então, a gente sempre faz uso dessas obras, especialmente essas da psicografia do Divaldo, do Chico, da Ivone, que a gente, né, compreende que existe aí um trabalho mais seguro para que a gente possa retirar, extrair uma informação e usar ela como premissa para a nossa interpretação. Então, a gente faz uso desses elementos também. Aí, a gente busca identificar com quem Jesus falava, quando ele falava. Esse quando aqui, ele pode envolver desde era dia, era noite, era tarde, era sábado, como também em que momento da vida apostólica de Jesus ele trouxe aquele ensinamento. E de onde a gente tira isso? Também do Novo Testamento, voltando aqui, entendendo esse processo de Jesus, né, da vida pública dele, de como ele organizou seu ministério. Então a gente recorre aqui ao próprio Evangelho, e aí vocês vão percebendo que as grandes respostas a gente vai tirar dos próprios textos, né, que é relacionada a isso. A gente olha também, por exemplo, como se deu essa passagem, se Jesus estava subindo, descendo, sentado, em pé, andando, se afastou, se ele chegou. Vejam que ela está a responder às perguntas, estão a ver? Quando, quem, como, e ela dá o quê? Ela dá os detalhes dessas perguntas, portanto, que está lá no livro A Luz Imperecível. Então, esses movimentos também nos oferecem recursos para que a gente interprete a passagem. A gente olha também com quem ele falava, né? Se ele estava falando com o doutor da lei, se ele estava falando com os seus apóstolos, se ele estava falando com os discípulos, porque isso também traz elementos para que a gente busque aí o entendimento. A gente também aproveita que está fazendo essa pesquisa para identificar logo depois onde ele estava, para entender um pouco mais do local onde ele estava. Então, por exemplo, se ele estava em Cafarnaum, onde ficava Cafarnaum? Ficava na Galileia, mas por que ele estava em Cafarnaum? Tinha um templo em Cafarnaum? E a gente começa a fazer essas pesquisas usando, por exemplo, dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas. Eu tenho uma aqui antiga que a gente usa bastante. Existem, e a gente encontra hoje facilmente na internet, vários estudos sobre os costumes da época do Cristo. Então, como era a economia, como eram as vestimentas, o que eles comiam, como eram as casas.
a característica das cidades, o que acontecia ao redor do lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Então, a economia lá era muito ativa, eles viviam bastante da pesca, da agricultura. Essas informações a gente busca em obras de pesquisa sérias, ou enciclopédias, ou dicionários, e outras obras de estudos daquela cultura que trazem esses elementos. Então, a gente tenta entender ali aqueles costumes. E a gente busca informações assim, gerais, porque imagina, se fosse para a gente fazer um estudo inteiro sobre a Galileia, nós ficaríamos muito tempo parados pesquisando ali. Então, a gente busca elementos básicos que vão fornecer recursos para que facilite a nossa interpretação e o nosso entendimento. Mas a ideia não é fazer uma pesquisa enorme, né, acadêmica, de todos esses elementos culturais, históricos, geográficos, elementos daquela época. São ferramentas para facilitar o nosso entendimento. Então, a proposta não é que a gente desenvolva grandes teses. E, nesse começo, a gente traz uma noção geral, porque depois, ao longo da interpretação do próprio versículo, quando esses elementos aparecem, aí nós buscamos mais pesquisas que possam contribuir com a linha interpretativa do grupo. Então, basicamente é isso, meus amigos. A gente se utiliza de uma forma, assim, principal, o próprio Novo Testamento, os registros dos evangelistas, folheando, indo para frente, indo para trás, tentando entender onde ele estava. Faz uso também das obras da Amélia, do Humberto de Campos, se utiliza de dicionários e enciclopédias bíblicas e pesquisas sérias na internet, faz sempre comparativos, né? E a intenção é que a gente tenha essa ancoragem, de âncora mesmo, assim, para sustentar a nossa linha interpretativa. E é esse o propósito, é facilitar para que quando a gente faça o exercício de extrair o espírito da letra, que é o que nos convida Paulo a fazer, né? Extrair o espírito que vivifica, a gente consiga encontrar ali mais facilmente o sentido das palavras do Cristo que devem ser convertidas num processo de muita iluminação e transformação íntima. Eu espero ter conseguido contribuir com vocês nesse entendimento contextual e espero também em breve poder participar desse grupo querido para que a gente troque ideias e experiências. Sigamos aqui juntos e à disposição sempre, viu? Um ótimo estudo para vocês e um beijo. Com Deus. É uma simpática. Pronto, e neste momento estamos todos a pensar, mas como é que eu vou fazer isto, não é? Ela fala ali com uma naturalidade, não é? É como quem está a comer uma sandes de presunto. Pronto, então vejam que esta fase inicial é uma fase importante, porquê? Porque o ir buscar destas coisinhas assim dá-nos pequenas nuances, pequenas nuances para depois, quando nós formos mergulhar nos próprios versículos e formos aprofundar os versículos, tudo já faz mais sentido. Nós estamos a construir um muro, não é? Mas estamos a construir um muro, ou seja, a pouco, é tijolo a tijolo. Pronto. Então, eu... hoje à tarde estive aqui um bocadinho de volta disto e fui fazendo alguma pesquisa, mas vamos deixar o desafio de que para a semana cada um possa fazer um bocadinho de pesquisa sobre isto para nós fecharmos aqui a parte da contextualização, estão a ver? Portanto, se sabermos aquilo que vamos procurar, o que é que vamos, e onde vamos à procura. E, portanto, isto requer tudo um caminho que tem que ser feito. E nós só aprendemos o caminho quando o fazemos. Vou voltar a repetir. Só aprendemos o caminho quando o fazemos. Agora parece tudo muito... Agora parece, só um bocadinho. Agora parece tudo muito difícil. Agora parece tudo... e não sei o quê. Mas depois vamos ter o quê? Vamos ter o retorno do nosso esforço. Muito bem. Quem é que estava a falar? Era a Ivone? Isso. Por gentileza, você pode nos passar o nome do dicionário que ela apresentou?
Sim, sim, sim. Por favor. Obrigada. O dicionário... Está aqui. É Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis. Pronto, este é um. Agora, o que ela mostrou foi um outro, que eu também apontei aqui. Deixa-me ver se eu vou buscar aqui no... Eu depois, se calhar, para não estarmos aqui a perder tempo por causa da gravação, eu depois coloco lá no nosso grupo, está bem? Gratidão. Pronto, Gratidão. obrigado, obrigado. Ok, vamos então, eu vou partilhar convosco aqui uma coisa que eu fiz. Alguém quer dizer alguma coisa em relação aqui a esta parte? Algumas dúvidas que possam existir desde já? Nica, faz favor. É só uma pequena dúvida. O trabalho que o Filipe quer que nós façamos é a planificação deste estudo? É uma contextualização da passagem. Ou seja, é nós pesquisarmos onde é que isto aconteceu, quando é que aconteceu, quem é que está na passagem. No fundo, é fazer o quê? Vocês viram que eu, quando li, eu recolhi algumas informações, não foi? E foi isso que eu fiz. Fiz um apanhado de cada versículo e o que é que eu preciso pesquisar nele. É isso? Exato. Exato, Pronto, ou seja... já fiz isso agora. Eu depois faço a limpa, então. Exatamente. Nós vamos fazer a leitura, né? Vamos fazer a leitura e vamos... Olha, isto eu compreendi. Este eu consigo associar que o Zacarias é sacerdote, correto? Então, nesta fase inicial, eu não vou pesquisar o que é um sacerdote. Eu vou escrever que Zacarias é um sacerdote. Porquê? Porque é uma coisa geral. O específico vem depois, quando a gente for ao versículo, estão a ver? Mas agora vamos retirando pequenas pérolas, né? Coisas que a gente compreende, que o texto próprio nos diz, e vamos recolhendo isso de uma forma ordenada. Então, se nós pudéssemos agora fazer um resumo daquilo que compreendemos, nós poderíamos dizer, quem são os personagens? Olha, Zacarias, Isabel, o anjo, a multidão, Herodes, pronto. E já temos ali uma relação geral das personagens que ali estão. Estão a ver? Portanto, uma visão mais ampla. Depois temos, podemos pôr, por exemplo, Zacarias tem um diálogo com o anjo Gabriel. Já sabemos que ele é Gabriel, não é? Elizabeth era estéril, não podia ter filhos. Podíamos escrever, temos uma problemática porque Isabel não podia ter filhos, portanto, isto já é raciocínio que nós vamos retirando do texto. E, perante isto, vamos ter uma contextualização que o texto nos traz. Mas depois, se nós formos pesquisar questões mais gerais, mais generalistas, podíamos, por exemplo, perceber é reino de Herodes. Então, quando é que foi esse reino? Então vamos ver, vamos pesquisar, olha, reinado do rei Herodes. Né? Vamos pesquisar na internet. E vai-nos lá no ser dito. Herodes, o grande, olha, Herodes o grande. Não sabia que ele era o grande. Olha, então Herodes é o grande. O cognome dele é o grande. E isso já nos dá elementos, por exemplo, para questões espirituais. Se Herodes era o grande, como é que era o orgulho dele? Como é que era a coisa? Portanto, era uma coisa para ostentar, não é? Portanto, isto já é começarmos a entrar, né, na questão simbólica que é depois, ok? Pronto, então, recolhendo estes dados, nós depois ficamos com uma visão mais generalista. Fernanda, faz favor. Eu quero só fazer uma pergunta, porque está-me aqui a fazer uma coisa muito em confusão e pode ser só ignorância minha. Quando tu falas, por exemplo, onde estava Jesus, em que momento da vida pública, isto aqui não se aplica, uma vez que isto foi antes do nascimento de Jesus. Exatamente. Ok. Isto estava a fazer muita confusão. Ok.
Porque ela referiu-se a um exemplo onde Jesus já tivesse nascido. Ok, pronto, já percebi. Mas, por exemplo, nós temos, se fosse o nascimento de Jesus, o que é que nós tínhamos que ir à procura? Qual foi a data em que Jesus nasceu? Correto? Então, o que é que nós temos que ir à procura? Qual foi a data em que João Batista nasceu? E vamos ter que ir à procura em que data, por exemplo, é que o anúncio foi feito pelo anjo a Zacarias, porque já temos uma linha de temporal. Se foi no reino de Herodes, já temos aqui uma baliza entre quando Herodes nasceu e quando Herodes morreu, correto? Se foi no reinado dele. Agora, ele reinou desde que nasceu? Não, certeza que não. Então, quando é que ele tomou o reinado? Foi aos 30 anos? Foi aos 40 anos? Foi aos 10 anos? Então, se foi aos 20 anos que ele, estou a falar hipoteticamente, se foi aos 20 anos que ele se tornou rei, e se ele durou 40 anos, significa que o intervalo de tempo em que esta passagem aconteceu foi de quê? Foi do ano X ao ano Y. Estão a ver como é que é a construção do raciocínio? Portanto, a pouco e pouco, vamos quê? Vamos trazendo estes elementos. Está tudo com cara de pânico. Faz parte. Para quem faz arroz a toda a hora, isto é um bocado assim, não é? Faz parte. Galáctico. Faz parte. Vamos lá. Então, eu vou partilhar, que é para vocês terem um exemplo concreto. Vou partilhar aqui o Google. E tenho aqui, já feito. Pronto. Então, eu abri aqui uma nova ficha. Vocês estão a ver bem aqui o documento? O que é que eu coloquei? Portanto, NEP casa com o Evangelho de Lucas, anúncio do nascimento de João Batista. Data de início, 4/8/2022, de fim, esperemos que seja ainda nesta encarnação. Depois, aqui tem o quê? Tem o texto. O texto tal e qual ele se nos aparece. Portanto, existiu no templo de Herodes, pronto, para ficarmos aqui com um fecheirozinho, todo cocozinho. Pronto. Depois, temos aqui, então, as narrativas, portanto, a narrativa de Lucas. E depois o que é que eu pus aqui? Pus aqui alguma pesquisa que eu fiz. Olha o que é que eu pus aqui. Esta passagem ocorre no tempo de Herodes. Quem é que me disse isto? Foi o próprio texto, correto? Então o que é que eu fui ver? O que é que eu fui ver? Fui ver qual era este tempo. Neste entretanto, descobri que ela era chamada o Grande, rei da Judeia, e foi no ano de 37 a.C. até 4. Ou seja, 4 antes de Cristo. Ok? Portanto, esta informação já é bastante válida. Depois, aquilo que a Michelle estava a dizer, o antes e o depois. Na sequência do Evangelho de Lucas, vem o anúncio do nascimento de Jesus. O que é que nós tivemos a ver? Tivemos a ver exatamente isso. Portanto, nós estamos a trazer elementos para um documento. Não consta em outros evangelhos. Portanto, é exclusivo de Lucas. Eu coloquei aqui, segundo a tradição, teve por base os relatos de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Anuncia o nascimento de João Batista, primo de Jesus, seu precursor. É a concretização de uma profecia do profeta, eu coloquei aqui também médium Malaquias, e coloquei aqui uma referência do versículo que anuncia esta profecia no Velho Testamento. Mas isto já foi de pesquisas que eu fiz. Então, reparem como é que, a pouco e pouco, a contextualização vai ficando cada vez mais cada vez mais lúcida, com pequenas migalhas, digamos assim. Correto? Bom, então o que é que eu fiz depois? Quem é que está aqui? João Batista, coloquei aqui, menino que vai nascer. Herodes, rei da Judeia. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote.
Isabel, mãe de João Batista, era estéril. Multidão, grupo de pessoas, isto aqui já é portanto, outro tipo de interpretação. O anjo Gabriel, que é considerado também anjo do Senhor. O Espírito Santo, que tanto para nós espíritas, é a pleiade de espíritos superiores. Portanto, isto é a interpretação espírita de Espírito Santo. E Elias, que também era profeta e que também, no entendimento espírita, pode ser entendido como um médium. Então já temos aqui um levantamento das personagens, ou seja, de objetos de estudo nosso que vão ter que ser quê? Analisadas e aprofundadas. Pronto. Depois, o que é que eu fiz? Fui aqui buscar a uma obra da Amélia Rodrigues, porque eu tinha ouvido primeiramente também o vídeo da Michelle. O que é que eu fui? Fui à procura nas obras de Amélia Rodrigues alguns elementos que nos dessem o quê? Ou seja, algumas partes de algumas comunicações que nos ajudassem a compreender melhor o contexto desta passagem. Então, o que é que eu encontrei aqui? No livro Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, capítulo 7, a lição é naquele tempo, diz assim: aquele era um período singular da humanidade. A predominância arbitrária da força se fizera multifacetada, apresentando-se na política, na religião, no comportamento, na sociedade. Então, Amélia Rodrigues está a dizer, olha, naquele tempo, no tempo em que isto aconteceu, o contexto político, religioso e na sociedade era o predomínio da força. Então já estamos a ter aqui o quê? Alguns elementos que os tempos não eram fáceis. E porque os tempos não eram fáceis, é por isso que se inicia o quê? A vinda de João Batista e depois também do Cristo. Disputando a hegemonia, os poderosos engalfinhavam-se em lutas perversas, uns contra os outros e todos contra os simples, os pobres, os sem classe, que eram explorados até a exaustão. Desconsiderados em toda a parte, não havia lugar para eles em parte alguma. Não eram sequer notados, senão para parecer de exploração, de opróbrio e trabalho de escravo. Apesar disso, multiplicavam-se porque a avareza dos ricos, em pequeno número, mais condenava os pretendentes à independência à posição misérrima e degradante. Pronto. Então, Amélia Rodrigues traz-nos aqui uma contextualização social do contexto onde isto vai aparecer. Isto assim, feito de uma forma solta, e depois deixem-me só complementar aqui a questão do texto. Eu depois coloquei aqui comentários bíblicos, que geralmente os comentários bíblicos depois dão-nos aqui mais elementos para esta questão cultural. Mas é assim, se nós ficássemos só por aqui, também já ficávamos bem. Mas vamos passar pela experiência de ir à procura de pequenos elementos que nos ajudem a compreender o contexto. Tá bom? Pronto. Depois seguimos aqui já para o versículo a versículo, correto? E quando chegarmos aqui, vamos utilizar o quê? Aquela questão que nós já fizemos nos outros versículos que estudámos. O que é que nós vamos procurar aqui? O que é Herodes? Quem é Herodes? Como é que era o reinado dele? O que é um sacerdote no tempo do Cristo? O que é a ordem de Abias? O que é que são as filhas de Araão? O que é, portanto, qual é esta descendência? E são estas pesquisas que a pouco e pouco nos vão dando o quê? Elementos depois espirituais para retirarmos o nosso suminho, tá bom? Então, a proposta vai ser esta. Esta é a parte que dá um pouco, se calhar, é assim, trabalho dá tudo, não é? Porque assim nós tivemos que ir à procura das palavras, correto? E trazer os entendimentos de Emmanuel com as palavras, correto?
Então agora é quase como uma pesquisa de um trabalho de uma escola. A professora disse-me assim, olha, Filipe, quero um trabalho de grupo sobre Herodes. E nós vamos apresentar Herodes. Ou seja, vamos apresentar, olha, senhora professora Fernanda Malva, o Herodes é este, esteve aqui, portanto tem estas características, era um homem isto, era um homem aquilo, o seu reinado foi aqui, foi ali, foi acolá, e depois outro aluno vai fazer outro trabalho, neste caso sobre Isabel. Isabel era prima de Maria, era isto, era aquilo, era não sei o quê, era não sei o que mais. E depois esperar que a coleta de todos esses elementos nos deem o quê? Nos deem um caminho para a nossa interpretação, ok? Para já, este é um trabalho que tem que ser feito porque nós estamos a fazer o quê? Estamos a criar uma base de trabalho, porque não se esqueçam que nós não sabíamos nada. E hoje já estamos a começar a saber um pouquinho mais. É pouco, mas isto, vamos construir uma casa, não se constrói pelo telhado. Primeiro, é preciso ganhar raízes. E esta pesquisa que nós estamos a fazer agora, mais cultural, mais histórica, vai ser um alicerce, um pilar basilar, para depois nós podermos chegar à questão simbólica, à questão espiritual. É aí que nós temos que ir. É para aí que nós vamos. Mas até lá chegarmos, tem que se fazer um caminho. E esse caminho vai ter que ser feito por todos nós. Como já fizemos no prólogo. O último episódio do prólogo, eu acho que toda a gente adorou. Porquê? Porque tínhamos a visão macroscópica da coisa. Até nos conseguimos projetar no texto, até conseguimos falar da construção da obra que tem que ser feita em nós, emocionámonos. Eu também não é preciso muito, mas falámos muito sobre nós próprios com o texto, mas aí já foi o contrário. Já foi o texto que nos educou. Não fomos nós que, entre aspas, contaminámos o texto. Foi o texto que nos fez refletir sobre nós mesmos. E essa é a grande jornada que a gente vai fazer. Vamos procurar sobre Herodes, sobre Isabel, sobre Zacarias, mas vamos identificar nestas personagens nós mesmos. Mas isso é lá mais para a frente, não é agora. Porque agora nós temos que primeiro conhecê-los, para depois conhecê-los em profundidade. E é isso que é necessário. Ora, Maria José, faz favor. Nós iremos então fazer aqui esta pesquisa individual, portanto, de toda a perícope, ou não? Pronto, é assim. É imenso. Vamos fazer caí no assim. erro de estarmos aqui a estudar, a fazer pesquisas dos mesmos personagens. Não sei, diz-me. Nós, fazendo, vamos identificar as dificuldades. Estás a entender? Não vale a pena a gente projetar aqui coisas, porque o ideal será a gente passar pela experiência e analisando as dificuldades, o que pode funcionar ou não, depois nós vamos ajustando. Para já, qual é que é a ideia? Se quiserem pesquisar já sobre Herodes, se quiserem pesquisar já sobre Isabel, se quiserem pesquisar, ou seja, mas temos que pesquisar já pelo quê? Pelo princípio e não pelo fim. Não vamos pesquisar já sobre o anjo, não vamos pesquisar já sobre João Batista, não faz sentido agora. Temos que nos remeter a estas questões mais genéricas, tá bom? Para que quando a gente vai entrar no próprio versículo, então depois possamos aprofundar com mais detalhe. Dúvidas? Eu já estava aqui a criar um quadro Exato. na minha cabeça a fazer aqui o contexto e a sequência temporal de todas as personagens, mas isto já ia dar aqui uma imensidão de informação e não é isso que se pretende agora nesta altura, não é? Não... Toda a informação é válida neste momento. É? Nós não sabemos nada sobre eles. Pois. Então é uma descoberta. Ok. Está bem. Nós soubermos, reparem uma coisa, isso não é muita coisa, até aquilo que tu disseste, que isso diz-se em menos de 15 segundos. Se eu disser, olha, Herodes nasceu em tal data, morreu em tal data.
Isabel nasceu em tal data, morreu em tal data. E Zacarias nasceu em tal data e morreu em tal data. Pronto. Pois, isso é uma parte. Estás a ver? Mas agora, ir buscar essa informação, se calhar talvez demore um bocadinho mais. Pois, isso talvez. É? Mas pronto. Mas é essa descoberta, estão a ver? É essa descoberta que é as grandes pérolas que a gente vai ter. Porque, por exemplo, a Sónia colocou aqui no comentário algo relacionado com o turno de Abias, não é? E ou seja, são estes elementos que nós temos que ir adicionando. Um traz uma coisa, outro traz outra. Olha, isso já foi repetido. Esse já sabemos. Esse nós já estamos fartos de saber isso. Então, se já estamos fartos de saber isso, outros que a gente não saiba. E vamos recolhendo. Para quê? Para criarmos uma ideia sobre Isabel. Para quando nós nos perguntarem, então Isabel, conheces? Isabel? Isabel? Mas olha lá, sabias que ela também podia ser chamada de Elizabeth? Olha a nossa alegria. Sabias que ela era prima de Maria? Sabias que ela era mulher de Zacarias? Não sabes que é Zacarias? Então Zacarias é sacerdote. Sabes o que é que fazia um sacerdote? Um sacerdote tinha isto e... Olha, vejam bem que eles, lá naquelas sinagogas, o que é que faziam? Tinha lá um sítio que era um santuário onde só entravam pessoas especiais e acreditas que foi no meio do santuário que Zacarias acabou por falar com o anjo? Sabes como é que se chama o anjo? Gabriel. Nós não sabíamos nada. Já quem ouviste, epá, este senhor é um estudioso do Evangelho. Não. Tivemos aqui a ouvir e a dedicar tempo a isto. É natural que depois, quando a gente fala sobre isto, não falamos de cor. Falamos com a propriedade de que quem sabe efetivamente. Porquê? Porque tivemos aqui a estudar sobre isto. Disse alguma coisa de extraordinário? Para vocês não que estiveram aqui. Mas quem ouvisse aquilo que eu disse, não estando aqui, dizia assim, eia pá, estamos perante um mestre, como a Adma me chama todas as manhãs. Não, mestre só há um. Mestre só é Nosso Senhor. Nós somos sempre aprendizes. Mas a característica do aprendiz é querer aprender. E se nós estamos aqui, temos que querer aprender. Porque ninguém nasce ensinado. E para aprender, é preciso um esforço individual de cada um. Todos nós somos capazes, desde que a gente queira. Porque quem quer, arranja uma solução. Quem não quer, arranja uma desculpa. Sempre assim foi e sempre assim será. Então a ideia é que a gente queira aprender sobre Jesus. Que a gente queira aprender sobre estas personagens. Que a gente queira saber quem esta gente é. Que a gente queira aprofundar este estudo. Porque todo aquele que se predispuser a isso vai depois receber as bênçãos de se conhecer. Vai depois receber as bênçãos da luz que entra nele. Que isto a gente nunca mais vamos ficar as mesmas pessoas. Se as pessoas já acham que vocês estão doidos, eu pelo menos falo por mim, né? Então preparem-se, porque isto chegará a uma altura em que Jesus nos transforma. Em que os nossos preconceitos, aquilo que nos escraviza muitas vezes, deixa de existir. E começamos a ficar cada vez mais livres, mais confiantes na nossa fé, mais ligados ao nosso Senhor. E quando vierem os momentos de prova, nós já sabemos porquê. Porque já estivemos a falar sobre Jesus. Porque já vimos a transformação que ele fez em Zacarias. Porque nós vamos falar de um grande milagre, de um casal que não tinha condições nenhumas para ter um filho e pela misericórdia do Pai conseguiu ter. Portanto, para Deus tudo é possível. E para a nossa vida tudo é possível.
Estão a ver já o simbolismo a vir? É isso que nos espera. É depois para quando a gente achar que é impossível a gente sair dos nossos buracos, lembrarmos da história de Zacarias e da história de Isabel. Quando lhes apareceu um anjo que ele temia, mas depois de ter convivência com esse anjo, aprendeu a confiar. E depois falamos assim, bem, eu tenho que começar a confiar no meu anjo da guarda. Porque ele muitas vezes aparece-me, eu é que não o vejo. Vão ver o Evangelho? Aquilo que parecia uma pesquisa. Esta linguagem vocês já gostam mais, não é? Esta linguagem já é mais bonita, não é? Já preenche o coração. Mas lá chegaremos. Porque nós temos muito para aprender com Zacarias. Temos muito para aprender com Isabel. E temos que ver também que os Herodes da vida, que também andam aí, que também temos muito para aprender com eles. Porque há pessoas que não conhecem o Evangelho e não querem nada com o Evangelho. E Herodes traz essa figura das pessoas que são afastadas de Jesus. E a forma como temos que lidar com eles. Com os nossos próprios adversários, que às vezes estão dentro das nossas quatro paredes. Então, se por um lado aprendemos com o milagre de Zacarias e de Isabel, também temos que aprender a lidar com os Herodes das nossas vidas. Isto é bonito, não é? Isto é maravilhoso. Aparentemente estamos à procura de coisas históricas. Epá, mas mas eu estou aqui em algum doutoramento ou o que é isto? E depois Jesus vai dizer, eu dou graças, Senhor, porque ocultaste estas coisas aos doutos e as revelaste aos pequeninos. Muitas pessoas olham para o texto, que já acham que sabem tudo, jamais conseguirão atingir profundezas do Evangelho. E nós que estamos aqui sem saber, patavina, estamos a dizer adeus à espiritualidade superior. Nós não sabemos nada, somos muito pequeninos, pequenininhos mesmo, daqueles minúsculos mesmo. Um grão de mostarda, estão a ver? Somos os filhos do grão de mostarda, uma coisinha mesmo ínfima. Mas temos uma coisa que é uma imensa vontade de compreender o Evangelho e de saber quem é Jesus. E esta, hein? E que isso nunca desapareça das nossas vidas. Então, olhem, estamos quase no final. Alguém quer dizer alguma coisa? Tudo. Obrigada, mestre. Nada, Nica! Bom, então vamos fazer a prece de encerramento, que é para depois ouvirmos uma musiquinha para encerrar, que eu tenho que ir trabalhar com uma vibração boa sempre. Vamos lá. Quem é que quer fazer a prece de encerramento? Um de cada vez, por favor. Um ou uma. Para variar, não é? Pronto, que assim seja. O capitão está com vontade, vamos embora. É para você ir trabalhar em paz e Vamos descansar lá. sem pressão. Então vamos unir mais uma vez este grande grupo de corações que se gostam, que se querem e que também têm o mesmo propósito nesta vida, que é encontrarem o seu melhor. E assim gratos por este momento em que vamos sair daqui mais reconfortados, com mais conhecimento e agradecendo ao Pai a sua luz, ao nosso mestre o seu ensinamento e ao Filipe a sua paciência. E assim, Pai, obrigada por mais este dia, por mais esta hora, por tudo aquilo que nos dás e por tudo aquilo que somos também capazes de aprender. E assim terminamos o NEP, desejando a todos e agradecendo ao alto a sua colaboração. Que assim seja.